Então galera, a primeira coisa que vocês têm que saber sobre base é qual é a base que você embala. E quando se trata de base, você pode ser regular ou goofy. A diferença é que o regular anda com o pé esquerdo na frente e embala com o pé direito. Já o goofy anda com o pé direito na frente e embala com o pé esquerdo. Existe um outro jeito que alguns skatistas usam para remar, que é o mongo, onde se rema com a mesma perna que fica na frente do skate. Em U-shape, a parte de trás se chama tail e a parte da frente se chama nose. Normalmente não há diferença entre os dois, porém alguns fabricantes mudam a angulação entre eles, fazendo com que haja uma diferença. De fato, saber a sua base é muito importante, porque o switch, o fake e o nollie dependem do modo que você anda. De modo geral, switch é quando você anda com a sua base inversa. Por exemplo, se você é goofy e está andando na base regular, então você está andando de switch. Seguindo o mesmo raciocínio, o fake é quando você manda a manobra na sua base, porém agora o skate está andando para trás. E o nollie é quando você manda a manobra na sua base contrária, também com o skate andando para trás. Você é da base goofy, que nem eu, pé direito na frente? Tá aqui, ó, base normal. Passou o nollie. Voltou na base normal aqui, fake. Se tiver aqui, switch. Não tem como errar. Normal, nollie, switch, fake, base normal, fake. E pra quem é da base regular vai ser a mesma coisa, só que tudo ao contrário. Entendeu? Galera, eu que sou regular, eu ando com o pé direito atrás. Se eu estiver andando nesse sentido pra lá, seria a nollie. E se eu estiver andando de switch stance, embalando pra lá, na outra base que seria o switch, eu estaria andando nesse sentido, seria o switch stance. E aqui, andando naquele sentido, seria o fake. Igual você tá vendo aí as manobras com os nomes aí. Frontside e backside são um pouco mais complicados porque eles variam se houver ou não um obstáculo. Para ficar mais fácil de entender, uma regra simples é a seguinte: se você é regular, manobras que giram para a esquerda são de frontside, e as que giram para a direita de backside. E se você é goofy, manobras que giram para a direita são de frontside e as que giram para a esquerda, backside. A coisa muda quando temos um obstáculo. Se o obstáculo estiver na sua frente, a manobra será de frontside, e se ele estiver nas suas costas, de backside. A variação, quando vocês vai dar 180, 360, sempre que você tiver aqui na sua base, eu no caso que sou regular, e jogar o olho de front, que eu estiver indo de frente pro sentido que eu tô indo, vai ser frontside. Quando eu for de back, vai ser backside. Como você pode ver no vídeo aí, o frontside olho passando o spine, no sentido de frente, e o backside olho também passando o spine, passando ele de costas, né, o sentido que eu tô indo. A minha, por exemplo, é a goofy. Então, sempre que vocês estiverem andando na base de vocês para frente e pularem, como exemplo, um 180 olho para trás, vai ser frontside. E se vocês pularem um olho 180 para frente, já vai ser backside. Então, galera, em relação à base, no momento que você vai andar no corrimão, na borda, é bem simples. Você tá de costas pra borda ou pro corrimão, vai ser sempre backside suas manobras. E sempre que eu estiver entrando de frente pra borda ou pro corrimão, vai ser frontside. Igual você tá vendo aí, o frontside board slide, frontside rock slide, tá? E se for fake, galera, a mesma coisa. Eu vou dar aqui, ó, o fake e vou estar correndo o rock slide igual na base, vai ser frontside, rock slide. Porque eu tô entrando de frente, tá? Não tem nada a ver com o sentido que eu tô correndo. Uma coisa que tem que prestar atenção também é que a rotação do corpo não tem nada a ver se você tá de frente ou de costas pra borda. Como vocês podem ver nesse vídeo aí dessa manobra, eu tô dando um fake backside 360 to fake frontside board slide. Então não tem nada a ver a rotação do corpo se eu tô de frente ou de costas pro corrimão ou pra borda. Rail e edge são termos simples e eles vêm do freestyle. Rail é quando o desenho do shape está para frente, e o edge quando a lixa do shape está para frente. O slide é a famosa escorregada com skate. Muitos longboarders usam o slide frequentemente, e ele é muito divertido. O drop é o termo que os skatistas usam para descer alguma coisa, seja ela um bowl, um half ou até mesmo uma árvore, não importa.
Se dá para descer com skate, isso será um drop. Como nós falarmos sobre manobras de skate sem ter que falar um pouco sobre física? Porque afinal de contas o skate é um objeto 3D e ele pode girar em 3 eixos. A gente vai passar agora por cada um dos eixos e eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que isso quer dizer. Eu vou começar falando sobre o primeiro eixo, que eu chamo de eixo X. O eixo X é quando o skate gira nesse sentido. Normalmente é o eixo mais fácil de se fazer manobra. Quando o skate ele gira nesse sentido, nós brasileiros chamamos de varial. Quando ele gira para o lado contrário, ainda nesse eixo, nós chamamos de chauvitt. Quando você gira 2 voltas para lá, ou seja, algo mais ou menos assim, você chama de 360 varial. E assim vai indo. Se você der 3 voltas, você chama de 540. Se você der 4 voltas, você chama de 720. E assim vai indo. E a mesma coisa vale para o outro lado. Quando você gira para o outro lado, aqui é um chauvitt. Quando você gira 2 voltas, né, ou uma volta completa aqui no eixo, é um 360 chauvitt. Esse é o eixo que eu chamo de eixo X, quando o skate gira neste eixo. Tudo bem? Bom, agora vamos falar sobre o segundo eixo do skate, que eu estou chamando de eixo Y. O eixo Y é quando o skate gira neste eixo. A gente chama de flip quando o skate gira nesse sentido e de heel flip quando o skate gira no outro sentido. Quando você faz 2 flips no ar ao mesmo tempo e depois pega a manobra, a gente chama de double flip. E quando nós fazemos 2 heel flips, double heel flip. E assim vai indo. Nós temos double flip, temos triple flip, que é quando são 3, e nós temos o quad flip, que é quando são 4 flips. O terceiro eixo, que eu estou chamando aqui de eixo Z, seria quando o skate gira neste eixo. Quando o skate gira nesse eixo, nesse sentido, nós chamamos de impossible. E quando gira para o outro sentido, nós chamamos de front foot impossible. O impossible ele já é 360 graus, mas existe sim variações de 540. Agora vamos parar para pensar. Se fosse 540, ó, veja bem, 360 mais 180, 540. O skate ia acabar de ponta cabeça. Então como é possível existir um impossible 540 graus? Bom, eu respondo para vocês. O que os skatistas fazem é fazer o impossible um pouquinho de lado. Então o skate ele vai girar mais ou menos assim, ó. Bateu 360, já foi impossible 540. Aí o skatista vem no ar e crava, pum, e aterriza. Então é possível sim, é muito difícil, mas é possível fazer impossible 540. O nome dessa manobra é muito engraçado, porque foi o seguinte, já existiam variais, já existiam flips, e o último eixo a se surgir manobras no mundo skate foi realmente esse aqui, o eixo do impossible. Por quê? Porque é muito instável esse movimento. Se você não aplicar a força 100% correta, o que acontece é que enquanto ele estiver girando assim, entra um flip no meio. Se você aplicou a força um pouquinho errado, vamos supor, você pressionou aqui um pouquinho mais antes de soltar o impossible, olha só, ele começa a flipar o skate. É um movimento que a gente fala que é muito instável, é difícil de ter controle. Quem foi o primeiro a fazer essas manobras nesse eixo aqui de impossible foi o skatista Rodney Mullen nos anos 80. Ele inventou um esquema para poder fazer essa manobra ser estável, ou seja, você poder acertar ela quantas vezes você quiser, não depender mais de sorte ou de uma aplicação de força 100% precisa. Então ele resolveu esse esquema de entrar um flip no meio da jogada, deixando o pé dele no meio do giro. Então assim não tem como entrar um flip, vocês conseguem ver? Porque o pé dele está segurando aqui no meio. Quando ele apareceu falando que ia fazer essa manobra, as pessoas falavam que essa manobra era impossível. Daí que vem o nome impossible. A mesma coisa acontece com o front foot impossible. Fazer um front foot impossible assim é muito difícil. Então o esquema que os skatistas fazem é colocar o pé da frente, por isso front foot, e aí você deixa o skate girar, deixando seu pé aqui no meio, e assim você não deixa entrar um flip no meio. É possível fazer o skate girar assim, sem deixar o pé no meio para não entrar um flip? É sim. Essa manobra se chama zero flip e assim é muito difícil porque você não tem controle. Você pode ficar tentando várias vezes fazer essa manobra que uma hora ou outra você vai conseguir, mas você não consegue ter um controle para, por exemplo, mandar essa manobra em campeonato. Então ninguém considera muito essa manobra nesse eixo, no eixo Z, como zero flip. Todo mundo considera que essa manobra aqui é o impossible, que é aquele esquema do Rodney Mullen que você deixa o seu pé no meio.
Todas as manobras de skate são combinações desses 3 eixos. Tudo que você precisa saber é que quando gira para lá é varial, quando gira para cá é shove-it, quando gira para cá é flip, quando gira para lá é heel flip, quando gira para cá é impossible e quando gira para lá é front foot impossible. E todas as manobras de skate do mundo são combinações desses 3 eixos. Seja fazendo metade de um com metade de outro, seja fazendo um inteiro com outro inteiro, ou seja fazendo 2 ao mesmo tempo, né, que fica uma coisa mais ou menos assim. Todas as manobras são combinações desses 3 eixos. Você só precisa pausar o vídeo da manobra, por exemplo, olhar o que o skatista fez, para onde o skate dele está girando e dizer o nome da manobra. Bom, é claro também que não é fácil assim, né? Só saber os eixos e saber todas as manobras de skate do mundo. Porque no skate muitas manobras têm nome próprio, como por exemplo laser flip, hard flip, dolphin flip. Algumas manobras os skatistas decidiram que iam dar um nome próprio ao invés de falar os termos das manobras. Isso principalmente com manobra que tem muito termo, como por exemplo o Casper Flip. Se você não fosse chamar o Casper Flip de Casper Flip, você ia ter que falar que é 1/4 de flip, varial, 1/4 de heel flip. Fica muito feio falar desse jeito, então algumas manobras têm nome próprio. Agora eu vou passar sobre as manobras mais importantes que têm nome próprio. Bom, vou começar pela mais simples de todas, o 360 varial flip, ou seja, um 360 varial, esse eixo, junto com um flip. Essas 2 manobras combinadas ficariam mais ou menos assim. O nome pelos termos seria 360 varial flip, mas essa é uma das manobras mais comuns do mundo skate, principalmente hoje em dia. Todo skatista sabe fazer um 360 flip. Então as pessoas encurtaram o nome, em vez de ter que perder tempo falando 360 varial flip, as pessoas chamam simplesmente 360 flip. Outras manobras importantes com nome próprio. Uma delas é o under flip. É quando você garfa o flip por baixo do skate. Você vem aqui, enfia o seu pé embaixo do skate e puxa um flip. Isso aqui eles chamam de under flip. O flip convencional seria por cima, né? Você bate, por exemplo, um olho, vem com o seu pé da frente aqui, ó, e pum! Bate o flip. O under flip é diferente, você vem por baixo. Existem combinações de manobra com under flip? Existe, como por exemplo, varial under flip. O skatista deixa o pé bem para fora aqui do skate, ele bate no varial, e quando o varial está virando, o pé dele entra embaixo do skate, ó, puxa um under flip. Isso aqui seria um varial under flip. Outra manobra com nome próprio no mundo skate que é importante também é o late. E não é leite de bebê, é o late de atrasado em inglês. Qualquer manobra que depois de um tempo, você soltou, por exemplo, a primeira manobra, um varial, e depois de um tempo, você ainda está no ar, você vem, por exemplo, chuta um flip. Eles falariam que foi um varial late flip. Toda manobra que tem uma segunda manobra atrasada, eles colocam o termo late antes de falar o resto da manobra. Por exemplo, você faz meio impossible, depois que você soltou o meio impossible, você vem com o seu pé da frente aqui, ó, e boom, late flip. Então isso aqui seria um meio impossible, late, meio flip. Vamos lá, vamos começar dizendo o nome desta manobra. Alguém já sabe? Vamos ver em outro ângulo. Ficou claro, não é mesmo? Essa manobra é o varial. Vamos a outro exemplo. Que manobra é essa? Vamos pausando o vídeo. Dá pra ver que vai girar no sentido varial. Então essa manobra é um tipo de varial. Porém, o skate também flipou, como dá pra ver nesse vídeo. Então uma mistura de um varial com um flip. Que manobra é essa? É o varial flip, simples assim. Vamos agora para o último exemplo. Que manobra é essa? Bom, vamos olhar pausando. Começou girando um varial, só que girou 360 graus. Então que manobra é essa? É o 360 varial. Fácil, não é mesmo? Qualquer manobra é só você ir pausando o vídeo, olhando e anotando que manobras estão acontecendo, e no final você fala o nome da manobra.